1979. Sabe, depois daquela loucura de 78. A gente achou que a Lotus ia dominar o mundo para sempre. Mas a Fórmula 1 é cruel. Ela não respeita o passado. Eu cheguei na Argentina em janeiro com um pouco mais de moral. Meu editor tinha gostado das minhas crônicas de 78 e me deu um aumento. Agora eu podia pagar um quarto de hotel. Bom, um quarto numa pensão que cheirava a mofo, mas já era melhor que dormir no carro. O paddock estava diferente. Todo mundo, absolutamente todo mundo, tinha copiado o efeito solo da Lotus. O segredo tinha vazado. E o mais engraçado, a Lotus, que inventou a roda, se perdeu. O carro novo deles, o Lotus 80, era lindo, não tinha asas. Devia ser um foguete, mas era uma banheira inguiável. Eu vi o Mario Andretti chutando pneu no box. O império estava ruindo antes mesmo de começar. Quem tomou a ponta? A Ligier. Um carro francês, com piloto francês, fumando cigarro francês. Jacques Lafitte ganhou as 2 primeiras rindo. Parecia que o ano seria azul. Parecia. Enquanto isso, eu ficava de olho na Brabham, o Nelsinho. O Piquet agora era titular absoluto. E olha a situação, o companheiro de equipe dele era ninguém menos que Niki Lauda. Eu passava horas nos fundos do box da Brabham ouvindo as conversas. O Lauda era um computador humano. Ele explicava o carro e o Nelsinho absorvia tudo como uma esponja. O carro deles, o BT-48, tinha um motor Alfa Romeo que era uma sinfonia. Quando não quebrava, e quebrava muito, teve um dia que perguntei pro Piquet, e aí, o Lauda é chato? Ele riu e disse, ele é o melhor professor que eu poderia ter. Mas eu já sou mais rápido que ele em classificação. E era verdade. O moleque de Brasília estava incomodando o bicampeão austríaco. O Lauda estava ficando de saco cheio da F1. Queria fundar a companhia aérea dele, e o Piquet estava faminto. Era a passagem de bastão acontecendo na minha frente. Agora, a parte que doía no coração. Ao copersucar, o Emerson estava empolgado. Eles lançaram o F6. Rapaz, o carro era a coisa mais linda que eu já tinha visto. Parecia uma nave espacial de filme, de ficção. Linhas curvas, aerodinâmica radical. Mas quando botaram na pista, foi um horror. O carro torcia, não tinha rigidez. O efeito solo não funcionava. Eu lembro de ver o Emerson em Interlagos. Ele tentava fazer a curva e o carro ia reto. O sofrimento no rosto dele. Eles tiveram que voltar a usar o carro velho, o F5A, no meio da temporada. Imagina a vergonha. Você lança o futuro e tem que voltar para o passado. Eu escrevia minhas matérias tentando achar culpados. Mas no fundo eu sabia, o sonho da equipe brasileira estava começando a morrer ali, sufocado pela falta de tecnologia e dinheiro. Era triste ver um bicampeão lutando para não largar em último. Mas a gente esqueceu de tudo isso na França, de Jean Prenois, primeiro, de julho de 1979. Essa data devia ser feriado mundial. A Renault finalmente fez o motor turbo funcionar. O Jean-Pierre Jabouille ganhou a corrida. Primeira vitória de um motor turbo na história. Mas ninguém liga para isso. Porque o que aconteceu atrás dele? Meu Deus! Gilles Villeneuve na Ferrari contra René Arnoux na Renault. Eu estava na beira da pista. Eu parei de anotar. Eu parei de respirar. Eles bateram rodas umas 5 ou 6 vezes numa única volta. Um jogava o carro, o outro travava pneu e fumaça branca subia. Eles saíam da pista, voltavam na terra, se tocavam de novo. Não era corrida, era briga de rua a 200 por hora.
O Gilles. O Villeneuve era um maníaco. O pneu dele estava quadrado, o freio acabado, mas ele não desistia. Ele cruzou a linha em segundo por um bico de carro. Quando eles desceram do carro, eu corri para lá, achei que iam sair na mão. Que nada! Eles estavam rindo. Se abraçaram. Ali eu entendi, esses caras não são normais. E o Villeneuve virou um deus naquele dia. No meio dessa loucura toda, surgiu um time que a gente tratava como garagista sem futuro. A Williams. O Frank Williams era um batalhador. Vivia endividado, operando de uma cabine telefônica. Mas ele contratou o Patrick Head, um gênio da engenharia. Eles criaram o FW07, um carro simples, limpo, perfeito. Em Silverstone, na Inglaterra, eles dominaram. O Clay Regazzoni venceu. Foi a primeira vitória da Williams na história. Eu vi o Frank Williams chorando. Mal sabia eu que aquela equipe ia dominar a próxima década inteira. O Alan Jones, o outro piloto deles, um australiano bruto, começou a ganhar tudo na segunda metade do ano. Se o campeonato tivesse mais umas 3 corridas, a Williams levava. Eles chegaram tarde para a festa de 79, mas chegaram chutando a porta. Mas 1979 tinha dono, e era a Ferrari. Não a Ferrari do Villeneuve, que era o showman, mas a Ferrari do Joe de Scheckter. Um sul-africano inteligente, frio, calculista. Em Monza, na casa da Ferrari, eles fizeram a dobradinha. Scheckter campeão, Villeneuve vice. O Villeneuve obedeceu ordens de equipe, protegeu o Scheckter a corrida toda. Ele achava que a vez dele chegaria em 1980, tom sombrio. Pobre Gilles! Ele não sabia o que o destino guardava para ele. E naquele mesmo fim de semana, em um treino no Canadá, o Niki Lauda parou o carro no box. Tirou o capacete e disse: "Cansei de andar em círculos." E foi embora. Aposentou ali mesmo, no meio do treino. Deixou a Brabham na mão do Piquet. Foi o momento que o Nelsinho esperava. Agora a equipe era dele. 1979 fechou a década de 70 com chave de ouro. Foi o ano em que o turbo chegou para ficar. O ano em que a Williams nasceu como gigante. O ano em que Gilles Villeneuve nos ensinou o que é coragem. Eu fechei meu caderno naquele ano com a sensação de que a F1 estava ficando mais rápida, mais perigosa e muito mais cara. O romantismo estava dando lugar à engenharia pesada. Eu voltei para o Brasil com a promessa do Piquet. Ano que vem eu vou brigar pelo título. Eu ri, achando otimismo demais. Mal sabia eu que 1980 seria o ano em que a Brabham e o Brasil iriam chocar o mundo. Mas essa é história para o próximo vídeo.